24, do 1 até o 28. Enquanto você abre aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui nós rendemos graças ao Teu nome e nos colocamos diante da Tua palavra para que o Senhor nos ensine, nos ministre, nos exorte, nos impulsione através da Sua mensagem, a mensagem que traz boas notícias, que traz esperança, as mensagens que trazem vida sobre nós, a Tua palavra que traz vida sobre nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, Senhor. Nós queremos não apenas ouvir a Tua voz, mas nós queremos sentir a presença do Teu Santo Espírito em nós. Não é emoção, não é apenas um arrepio, mas é a Tua vida em nós, Senhor. Tua palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. E nós queremos ter a Tua esperança em nós, que vem através da Sua presença, Senhor. Nós cremos na Tua manifestação sobrenatural. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui porque Te amamos. Nós estamos aqui porque precisamos de Ti. Então, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, ministra nossas vidas, no nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, e segundo a autoridade do Teu nome, que eu possa ser um instrumento Teu nessa noite, e que juntos possamos assentar à Sua mesa, sabendo das Suas promessas e sabendo, ó Pai, daquilo que o Senhor já fez por nós, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir a Jesus nessa hora? Glória a Deus. Amém. João 4, verso 1, a palavra de Deus diz assim, você pode acompanhar nos telões, diz assim a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou-se, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, que significa meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido, e isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vou repetir o verso 23. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele até aí. Amados, aqui a Bíblia nos diz bem claramente, a partir do verso de número 1, que Jesus deixa a Judéia, passa pela Galileia, e era necessário passar pela província de Samaria. Os estudiosos dizem que passar por Samaria era o caminho mais curto para chegar em alguns determinados pontos. Os judeus, eles não costumavam ir em caminhos onde estivessem os samaritanos. Os judeus, eles não se davam com o samaritano, não se dão com os samaritanos até hoje. A Bíblia diz aqui que os judeus não se dão com os samaritanos, e até hoje é assim. Samaria era a capital da Israel Norte. Quando o reino foi dividido, quando Israel foi dividido em 2 reinos, Samaria era a capital do reino norte, né? E o reino sul, a capital era Judá, e depois passou a ser Jerusalém. A partir do momento que Israel Norte foi dividida, a capital se tornou Samaria, e o povo samaritano, logo após voltar do cativeiro, começou a se relacionar com outros povos a não ser judeus. Eles começaram a se relacionar e ali misturaram os seus povos, as suas culturas, as suas etnias, e também a forma de eles adorarem mudou, porque eles não mais adoravam a Deus em Jerusalém e passaram a adorar a Deus em Samaria, em Israel Norte, num lugar chamado Monte Gerizim. Então, os samaritanos, eles tinham o seu próprio monte para adorar, o seu próprio local no qual eles adoravam, e eles também tinham o seu próprio ensino bíblico. Os samaritanos acreditavam apenas no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Já os hebreus, já os judeus, eles acreditam no cânon hebraico completo, ou no canone hebraico completo, que são os livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros dos profetas e assim por diante. E por acreditar apenas no Pentateuco, eles acreditavam que o lugar onde eles deveriam adorar, o templo que eles construíram, na verdade, era no Monte Gerizim, porque ficava de frente de Siquém. E Siquém era o lugar onde Abraão construiu um altar a Deus. Siquém foi um lugar onde os hebreus clamaram pela bênção de Deus antes de entrar na terra prometida. Então eles vincularam Siquém com o lugar mais próximo onde Abraão adorou e levantou um altar para Deus, e construíram o seu templo no Monte Gerizim, perto de Siquém, porque vinculavam o lugar que Abraão levantou um altar para Deus. Já o povo hebreu, já o povo judeu adorava em Jerusalém, porque na base do templo que foi construído por Salomão, foi um dia um monte chamado Monte Moriá, no qual Abraão ofereceu Isaque como sacrifício no altar. Então nós vemos 2 altares, o altar que Abraão sacrificou Isaque lá no Monte Moriá, que anos depois veio se tornar o templo de Salomão. Na base daquele monte foi construído o templo de Salomão, e para os samaritanos o templo deles era no Monte Gerizim, de frente com Siquém, no lugar onde também Abraão havia construído um altar para Deus. Os samaritanos, por ter esse povo misturado, os judeus não se davam com ele. Os judeus achavam que quando eles voltaram ali do cativeiro, eles não mantiveram a sua raiz,
eles não mantiveram a sua cultura, e realmente não mantiveram, e inclusive mudaram o lugar de adoração que era de Jerusalém para todos os hebreus e foram adorar no Monte Gerizim. Ou seja, até o dia de hoje há essa rincha, né? Essa rincha entre judeus e samaritanos. Então, quando você vê o povo de Samaria, quando você vê a palavra do bom samaritano, significa que os judeus odiavam o samaritano por duas coisas, ou por essas coisas, né? Que era o lugar que eles adoravam, as leis que eles seguiram e porque eles se misturavam com outros povos. Quem está aí diz amém. Então, se você tinha essa dúvida, agora ela já foi tirada, porque havia essa guerrinha, porque havia esse ranço, né, entre os samaritanos e os judeus, e até hoje há isso. Jesus passa por Samaria, obviamente que era o caminho mais curto, segundo os estudiosos, mas também tudo que Jesus faz, ele faz com um propósito. Jesus não faz nada sem propósito, ele não faz nada por fazer, ele faz sempre pensando em um propósito central ou num propósito final. Jesus passa por Samaria e ao meio-dia, que a Bíblia chama no verso número 6, de por volta da hora sexta, Jesus estava cansado, Jesus estava num sol de rachar. Para quem já esteve, quem já sabe da cultura de Israel, até mesmo já esteve lá, sabe que lá é um sol lascado, é muito calor, por volta de 35, 40 graus, dependendo do lugar, é muito quente, lugares, às vezes, dependendo de onde você passa, é bem árido, e nesse lugar havia muito calor, Jesus estava cansado da viagem, ele para, a Bíblia fala no verso 6, se assenta junto à fonte por volta do meio-dia. E de repente aparece uma mulher samaritana no verso 7, e vê uma mulher samaritana tirar água. Volte ao verso número 6 e preste atenção no que o verso número 6 diz, por favor. Estava ali a fonte de Jacó, preste atenção, fonte de Jacó. E cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. No verso 7 fala assim, que veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Ou seja, Jesus está nesse momento quebrando protocolos. Primeiro, que um homem dificilmente falava com uma mulher, e era praticamente impossível um homem judeu falar com uma mulher samaritana. Inclusive, Jesus, sendo considerado um rabi, ou seja, um mestre, um rabino, não conversava, ainda mais um rabino, não conversaria com uma mulher samaritana, porque para eles os samaritanos eram impuros ou pessoas que não prestavam, porque fizeram mistura com seus povos, misturou o povo da origem judaica com outros povos pagãos. Então Jesus está quebrando protocolos aqui, ao se assentar ou estar perto da fonte e começar a conversar com uma mulher, sendo ela mulher e sendo ela samaritana. Jesus já quebra dois protocolos, em conversar com uma mulher e também em conversar com uma samaritana. E no verso número 8, Jesus pede no 7, dá-me de beber. No verso 8, deixa bem claro que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus está quebrando outro protocolo aqui, e os seus discípulos também estão quebrando outro protocolo religioso aqui. Por quê? Porque os judeus, quando passavam por Samaria, não compravam nenhum alimento ou qualquer tipo de outra coisa dos samaritanos, porque eles tinham ranço, birra, eles não gostavam dos samaritanos, e eles não compravam nem sequer alimentos em Samaria. Jesus está quebrando outro protocolo religioso, está comprando alimentos, e outra coisa Jesus está fazendo com propósito, ele manda os seus discípulos comprar alimentos para que ele fique a sós com essa mulher, a fim de ele atingir o seu propósito. Os seus discípulos saem para que eles fiquem a sós, e no final você vai entender o porquê disso. E ele fica a sós com a sua mulher e começa um diálogo com a sua mulher, começando pedindo água. Aí no verso número 9, a mulher samaritana não responde nem que sim nem que não. A mulher samaritana não fala que ia dar água ou fala que não ia dar água. A mulher samaritana fala assim, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí entra aspas, os parênteses, perdão, e porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí você sabe por que os judeus não se dão com os samaritanos. A mulher não responde a Jesus por quê, ou sim ou não, de não dar água a Jesus.
E aí vamos diante, no verso 10, a Bíblia fala: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus já responde com uma palavra profética para ela. Jesus diz: se você me conhecesse e soubesse quem está te pedindo água, quem está pedindo dá-me de beber, você pediria a mim, e não eu pediria água para você, você pediria a mim água e eu te daria água viva. Jesus está falando: se você entendesse quem eu sou, se você soubesse quem está falando com você, não era eu que ia pedir água para você, mas você que ia pedir água a mim, e eu sou capaz de te dar água viva. Jesus estava numa fonte, e Jesus fala para ela: se você me soubesse quem eu sou, não seria o contrário de eu pedir água para você, você pediria água para mim. E olha o que ela responde no verso número 11: e respondeu ela, sendo tu, Senhor, ou melhor, respondeu ela: Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva. Volta o verso número 6, o verso número 6, por favor, o verso número 6 fala que Jesus sentou numa fonte, e não num poço. O verso número 6 diz: Jesus se encostou, cansado de viagem, numa fonte. Ele se assenta numa fonte, por volta do meio-dia. E por que ela disse poço? E por que será que ela replicou, dizendo: você não tem nem como tirar água daí? O poço é fundo, e de onde tem águas vivas? Da onde você tem, como você vai tirar água viva sendo que o poço é fundo? A palavra poço aqui, na verdade, não está falando ou se referindo à cisterna, que eram lugares considerados como poço. A palavra poço aqui, na verdade, está mal traduzida, mas ela refere-se à fonte, também da mesma forma. Está falando de um lugar onde brota águas, não um lugar onde a água é colocada ou a água é capturada de alguma outra fonte. O poço ou a cisterna é um lugar onde que a água é capturada e armazenada. A fonte é o lugar onde a água brota, lugar onde a água vive, onde é o lugar onde a água é produzida, onde ela nasce. E ali ela pergunta para Jesus: como você vai me dar água viva? Você não tem nem como tirar. E aí Jesus fala para ela assim no verso 12: és tu, ou melhor, ela fala ela continua dizendo para Jesus: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Repete poço novamente, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado. Ela está perguntando para Jesus: você é maior que Jacó? Como é que você não tem nem como tirar água viva daí? Você não tem nem como tirar água, como é que você vai tirar água e me dar? Você é maior do que Jacó, que deixou esse poço? E é assim até os dias de hoje. Esse poço existe ainda em Israel, esse poço que foi considerado o poço de Jacó, que Jacó deixou para José e para a sua herança e para a sua descendência. No verso número 13, e Jesus falou para ela assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água voltará a ter sede, ou tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus volta a citar a palavra fonte. Jesus se assentou na fonte, e Jesus volta a falar sobre fonte e não sobre poço, como ela havia se referido. O que nós podemos aprender? Nós vamos repassar alguns versículos ainda, mas o que nós já podemos aprender desse texto que nós lemos até aqui, do verso 1 até o verso 14, o que nós podemos aprender aqui? Nós entendemos que a visão que a mulher tinha de Jesus era uma visão errada. Ela não conhecia quem era Cristo, ela não conhecia quem é Jesus, e por isso ela faz pedidos errados para Jesus. Ela questiona o Senhor porque ela não o conhecia, ela não sabia quem ele era. E depois ele continua dizendo, Jesus, depois de haver falado para ela no verso 14, que se ele desse essa água a ela, seria uma água que brotaria para a vida eterna. Ela diz lá no verso de número 15, ela fala assim: disse-lhe o Senhor:
disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir buscá-la. Deixa esse texto aí. Nem precise vir aqui buscá-la. Aqui nós aprendemos que essa mulher, por não conhecer a Jesus, ela não entende a profundidade daquilo que Jesus estava falando para ela. Por ela não ter um relacionamento, por ela não enxergar Jesus como Messias e não ter essa revelação de que Ele era o Messias, ela trata Ele como uma pessoa comum, como uma pessoa normal. Até mesmo ela começa a questionar Ele. Como que você vai dar água viva? Você é maior do que o poço, você é maior que Jacó, que nos deixou esse poço? Como que você vai tirar água viva, sendo que você não tem nem como tirar água desse poço? Ela começa a fazer questionamentos para Jesus por não conhecer Jesus. E o que nós aprendemos, amados? Quando nós não conhecemos verdadeiramente quem Jesus é, ou quando nós não nos relacionamos com Jesus, nós começamos a fazer questionamentos sobre aquilo que Ele diz ao nosso respeito, ou sobre as suas palavras. E não apenas fazer questionamentos quando nós não nos relacionamos ou não conhecemos a Jesus. Nós respondemos aquilo que Ele está disposto a nos dar de maneira terrena e egoísta. Ela responde assim para Jesus: se você tem essa água viva, que me faz jorrar para a vida eterna, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui. Quando nós não nos relacionamos com Jesus, Jesus quer entregar coisas profundas para nós, reais, sobrenaturais, e nós paramos nas nossas necessidades pessoais. Ela não entendeu que a água para jorrar para a vida eterna seria uma água que transformaria a vida dela por completo, seria uma água que faria ela jorrar para a vida eterna, ou seja, uma água que daria salvação para ela. Ela só baseou a água que Jesus tinha para dar como uma água que ela tomaria e não voltaria a ter sede e não precisaria voltar no poço, que ela chamava de poço, que na verdade era uma fonte. E por que ela não queria voltar para o poço? Ou por que ela não queria voltar para a fonte? Lembre-se que Jesus parou por volta, no verso 6, por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia, Jesus parou ali na fonte de Jacó, e ela ao meio-dia ela vai buscar água. Por que ela foi buscar água ao meio-dia no meio daquele calor? As mulheres samaritanas tinham o costume de buscar água 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. E por que essa mulher foi buscar água ao meio-dia no sol de rachar? Porque ela estava se escondendo de alguém, porque ela tinha medo da sua fama no lugar onde ela vivia, e porque ela já não era uma mulher mais bem vista no meio da sociedade. E por ela não querer estar com as outras mulheres e ser rejeitada pelas outras mulheres, ou as pessoas ficarem falando mal dela, as pessoas ficarem ali apontando o dedo, ela ia ao meio-dia, ou seja, ela não ia nem de manhã nem de tarde para evitar o sol, ela ia no meio do sol onde ninguém iria. E Jesus, exatamente ao meio-dia, ele chega naquela fonte, porque ele tinha um propósito específico para a vida daquela mulher que estava se escondendo no sol do meio-dia buscando água. Jesus vai exatamente naquele momento e oferece a água da vida para ela. Isso significa, amados, que Jesus ele marca encontros específicos com as nossas vidas, a fim de nos dar a água da vida, a fim de nos dar vida eterna, a fim de nos dar revelação de um propósito, revelação da sua palavra. Só que quando nós estamos ocupados demais com os nossos afazeres, nós não vamos até a fonte a fim de termos um encontro com Jesus. Nós vamos até a fonte a fim apenas de sermos saciados daquilo que precisamos e não daquilo que Ele tem para nos dar. Ser saciado daquilo que precisamos, ou buscar ser saciado daquilo que precisamos, como essa mulher disse: dá-me dessa água para que eu não preciso voltar aqui mais. Ou seja, vir aqui para mim já é difícil ao sol do meio-dia. Eu já estou vindo aqui escondida, porque minha fama não é legal no meio desse povo. Então eu estou vindo aqui meio-dia, e se o Senhor me der essa água que o Senhor diz que faz brotar, faz jorrar para a vida eterna, se o Senhor me der dessa água mesmo, eu não preciso voltar mais para o poço, eu não preciso voltar para a fonte, eu não preciso mais encarar o sol do meio-dia. Ou seja, o seu pensamento era apenas naquilo que Jesus podia fazer para a sua vida de maneira física.
de maneira natural. Quando eu e você não desenvolvemos um relacionamento com Jesus, a nossa oração, a nossa vida só se baseia naquilo que Ele tem para nos dar. Jesus, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um emprego novo, eu preciso de um trabalho novo, eu preciso de trocar de carro. Senhor, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso eu preciso pagar minha conta, Senhor. Senhor, eu preciso trocar de tênis. Senhor, eu preciso comprar uma blusa, o inverno está chegando. Senhor, eu preciso cortar o cabelo. Senhor, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso que a minha empresa prospere. Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça algo específico, que eu preciso trocar de celular. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso. Quando não desenvolvemos um relacionamento com Jesus, nós paramos diante dele apenas para pedir coisas pessoais e muitas vezes egoístas. Preste atenção. Jesus disse para a mulher: eu tenho água da vida para te dar. Água para te fazer jorrar para a vida eterna. E como que ela responde? Você não é maior que Jacó? Como que você pode me dar dessa água? O poço é fundo. Como é que você vai tirar água lá de baixo? Ela responde Jesus com outras perguntas. E é assim muitas vezes quando nós estamos com os nossos pensamentos aqui na terra, natural, terreno, é assim que nós respondemos Jesus quando Ele nos faz uma promessa. Jesus nos diz: você vai para tal lugar, você vai fazer tal coisa, eu vou restaurar a tua família, eu vou restaurar a tua casa, eu vou curar o teu filho, eu vou restaurar o teu casamento. E você fala e olha: Jesus, como você vai fazer isso sendo que eu estou vivendo isso agora? Como que você diz que eu vou viver isso sendo que eu não estou nem em condições de viver isso agora? Como que o Senhor vai fazer tal coisa sendo que a minha situação é essa agora? Ou seja, nós respondemos Jesus não com a fé, mas com o questionamento. Nós colocamos condições naturais para um Deus que é sobrenatural. Como que o Senhor vai fazer isso sendo que a minha situação é essa? Como o Senhor está falando que eu vou casar se nem emprego eu tenho? Como o Senhor está falando que vai transformar minha família sendo que meu marido não é crente? Ou vice-versa. Nós começamos a colocar condições e não presenciamos, não recebemos, não discernimos a promessa. Não entendemos a profundidade profética daquilo que Ele está dizendo para nós. Nós não entendemos da palavra profética que Ele está deferindo sobre as nossas vidas, liberando sobre as nossas vidas. E assim começamos com os nossos questionamentos naturais. E muitas vezes egoístas. Um dia eu ouvi um filósofo dizendo que Deus nos fez, não tome isso como uma suma verdade, porque foi um filósofo que disse: ele é humano, ele é falho, assim como nós. Ele diz que Deus nos criou como uma máquina de desejos. E Deus nos fez para sempre querer mais. Uma máquina de desejo insaciável, foi assim que Deus nos criou. E Deus, sendo aquele que supre todas as nossas necessidades, nós somos uma máquina humana de desejos, e o Deus, sendo um Pai de amor, sempre disposto a dar. E por ser uma máquina humana de desejo, nós sempre queremos mais. Se você for parar para pensar na nossa condição, muitas vezes, nós sempre queremos mais. Se você tem um carro, logo você quer outro melhor. Se você compra uma casa, logo você quer uma maior. Se você tem um tênis, logo você quer outro. Se você tem um celular bom, logo que você quer um top. Você já percebeu que sempre nós queremos mais? Você já percebeu que sempre nós estamos buscando algo? Sempre nós estamos desejando algo a mais? Deus nos fez assim, eu acredito também dessa forma. Deus nos fez ali como pessoas que desejam as coisas. E Ele sendo esse Pai que nos supre, que dá pão e nunca dá pedra quando o filho pede pão. Só que Deus, na sua essência, é um Deus doador. É um Deus que se entrega. Nós somos máquinas de desejos e Ele, um Deus que doa ao ponto de nos salvar, entregando, doando o seu filho para morrer naquela cruz por nós. Ou seja, nosso Deus é um Deus doador.
Nós, quando perdemos a essência da vida, e quando nós deixamos de olhar para Jesus para nos tornar segundo a sua imagem e semelhança, nós ficamos andando de maneira terrena e apenas de maneira natural, nos tornando sim essa máquina de desejo e não nos transformando à imagem e semelhança do Senhor. E somente queremos, ao invés de olhar para Deus e buscarmos não apenas querer, mas aprender a doar e abençoar. Esse filósofo diz que a essência da vida é perdida quando o ser humano só deseja as coisas e deixa de doar as coisas e deixa de se doar em prol de alguém. Estudando sobre a cultura dos judeus, dentro de um quarto de uma criança judia, há uma espécie de gasofilácio, que significa cofre, ou um porquinho, ou um cofrinho, você pode chamar desse nome. Dentro de um quarto de uma criança judia tem um cofrinho, que não é para juntar dinheiro para eles, para o seu jogo, para o seu chiclete, para a sua bala, para o seu desejo. O cofrinho que é colocado dentro de um quarto de uma criança judia é para doações para os mais pobres, ou para aqueles que não têm nada. Isso significa que um judeu, ele cresce aprendendo a doar para quem não tem e a se doar como Deus se doa por nós. Quando nós perdemos a essência de que temos que ser como Deus é, porque somos a sua imagem e semelhança, e precisamos nos doar por Ele, e nos doar em prol dEle, como Ele diz, ame a Deus e ame ao próximo, Ele constitui esses mandamentos ao fim do quê? De que nós não sejamos egoístas. Deus manda você amar o seu próximo por quê? Deus me manda amar o meu próximo por quê? Para que eu não seja egoísta, para que eu me doe em prol de alguém. Deus nos fez como pais e mães, Deus nos deu a capacidade de gerar, por quê? Porque não existe um ser humano mais doador do que um pai, do que uma mãe. A mulher, ela põe a vida dela em risco para gerar outra criança. Um pai, ele abre mão de tudo, ele tira de comer da sua boca para colocar na boca do seu filho, ou seja, nós aprendemos na suma o que é ser doadores a partir do momento que nos tornamos pais e mães, porque deixamos de comprar uma roupa para vestir nossos filhos, nós deixamos de comer um lanche que a gente gosta para comprar um brinquedo para os nossos filhos, nós nos tornamos um pouco mais parecidos com Deus, a partir do momento que entendemos o que é se doar, nós entendemos o valor que os nossos pais têm para nossas vidas, ou começamos a valorizar um pouco mais os nossos pais ou nossas mães, a partir do momento que nós nos tornamos pais e mães, porque entendemos o quanto eles se doaram por nós. Um ser humano que se torna um ser humano que vive como uma máquina de desejos, é um ser humano que sempre está disposto a receber e nunca disponível a doar. Por isso que ele não se torna como Deus, ou não se torna a imagem e semelhança de Deus, porque sempre ele quer mais. O cara está perdido, às vezes tem dinheiro, recurso, tem bens, mas por ser uma máquina de desejo natural, ele não se contenta em ter uma esposa apenas, ele quer ter 2, 3, 4, 5. Ele não se contenta em ter um carro, ele quer ter 2, 3, 4, 5. Um ser humano pecador. Ele não se contenta em ter um relógio, ele quer ter 10. Ele não se contenta, a mulher não se contenta em ter um sapato, ela quer ter 30. Ela não se contenta com o corpo que tem, ela quer comprar um corpo para ela ficar parecida com alguém da televisão. O homem não se contenta com o corpo que tem, ele quer tomar anabolizantes para se tornar um corpo daquilo que ele não é. Ele quer se tornar alguém que ele não é, porque ele sempre é uma máquina de desejo. Ele quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Se a via pública fala para ele andar 40 por hora a 60, ele quer andar 100, ele quer andar 120. Ele quer ir para uma autobahn andar a 150, a 200, a 300 por hora, porque ele quer mais. Ele não quer um carro de 1.0, ele quer um carro 2.5 a turbo, ele quer um carro 2.8, ele quer mais. O ser humano é mau. E sendo essa máquina de desejo natural, pecaminosa, descendente de um Adão que pecou no Éden, ele sempre vai querer mais para a sua própria autodestruição.
Um ser humano que somos nós, baseados em Cristo, nos tornamos seres celestiais e buscamos em Jesus Cristo a sua essência, a sua imagem e semelhança. Nós não queremos apenas que Ele nos abençoe, mas queremos aprender a ser como Ele para sermos doadores, assim como Ele se doou por nós naquela cruz. A mulher samaritana estava como essa máquina de desejo natural. Ela só queria para ela. Quando Jesus falou que tinha água para jorrar para a vida eterna, ela falou: opa, tirei a sorte grande, dá-me dessa água, eu não vou voltar a ter sede, e eu não vou precisar voltar para esse poço aqui no meio desse sol, e nem passar vergonha no meio das meninas aqui, que sempre me criticam quando eu venho. Ela olhou e disse: puxa vida, ganhei na Mega Sena. Jesus se compara a uma fonte de água da vida, uma fonte a jorrar para a vida eterna, e ele para diante de uma fonte, porque em Jeremias 2, verso 13, tem como colocar aí, por favor? Jeremias 2, o telão quebrou? Jeremias 2, 13, abre lá com a sua Bíblia comigo, seu smartphone, anota esse versículo que é muito importante, vai lá comigo junto, abre a sua Bíblia aí, Jeremias 2, 13, Jeremias capítulo 2, é pertinho, do lado de Isaías, perto de Salmos. Jeremias 2, 13, a Bíblia diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, e a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. O que Deus está dizendo especificamente nesse versículo aqui, através de Jeremias? Deus está falando: o meu povo cometeu 2 males. Eles me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, ou seja, poços, no qual ela olha para Jesus e fala: como você sendo judeu, como você se julga maior do que Jacó para tirar água da vida desse poço, sendo que você não tem nem como tirar? O poço é fundo. No verso 11 ela fala: como você vai tirar água daí? Jesus, ou melhor, Deus fala através do profeta Jeremias para o seu povo aqui que estava em rebeldia. 2 males o Senhor cometeu: me deixaram a água, e deixaram os mananciais de águas vivas, e cavaram cisternas. O povo começou, primeiramente, a abandonar a Deus, deixou de adorar a Deus, começaram a adorar outros ídolos, ou seja, eles deixaram a fonte. Eles deixaram a fonte, os mananciais de água viva, e começaram a adorar outros deuses, ou seja, eles começaram a não mais buscar água na fonte das águas da vida, não mais os mananciais, eles começaram a buscar água nas cisternas, e literalmente o povo cavou cisternas, e essas cisternas, a Bíblia fala que elas eram cisternas rotas, que não retinham águas. Essas cisternas rotas significa que eles faziam as cisternas, colocavam água dentro desse poço, dentro dessas cisternas, e as águas saíam pela parede, ou seja, as águas não ficavam no lugar onde elas não ficavam no lugar onde eles tinham feito para que elas ficassem. Eles fizeram essa cisterna, fizeram esses poços, e as águas não paravam, esses poços e essas águas não paravam lá. Deus está falando assim para nossas vidas, amados: quando nós não estamos na fonte, nós estamos indo para cisternas, e quando estamos indo para cisternas, é como se recebêssemos algo e escorresse pelas mãos dos nossos dedos. Significa que podemos até, de maneira natural, receber alguma coisa, naturalmente falando, dessas cisternas que cavamos, segundo a nossa naturalidade humana, mas essas águas, elas não permanecem, elas não retêm, elas esvaziam, elas escorrem pelos nossos dedos, elas vão por paredes, assim como essas cisternas iam, elas não se mantinham como as águas do manancial que estão disponíveis sobre as nossas vidas. Nós precisamos ir até o manancial de águas vivas, nós precisamos ir até Jesus, para que Ele nos dê água viva. Ou seja, qual é o significado da água na Bíblia, principalmente no Novo Testamento? A água simboliza o Espírito Santo, a água representa a vida, porque o seu corpo é feito de não sei quantos % de água, mais de 40% de água é feito o nosso corpo, ou seja, a água representa a vida. E sem vida, ou seja, sem água, nós não podemos viver.
Sem um manancial de águas, nós vamos apenas cavar cisternas, que as águas não vão parar, ou seja, nós não vamos receber vida que vem do manancial, nós vamos sobreviver com as poucas águas que existem nas cisternas ou nos poços. O povo deixou a Deus aqui, Jeremias disse, deixou o manancial, ou seja, deixou a fonte de vida, fonte de salvação, para ir para a cisterna. Adoravam outros deuses pagãos e já não tinham mais água de fonte, água de manancial, água de vida, águas vivas, e começaram a se alimentar, a serem saciados com as águas barrentas que hão nas cisternas, as águas de barro que existem nas cisternas. Nós somos um povo que foi chamado para se alimentar das águas da fonte. Nós somos um povo chamado para nos alimentar, ou seja, nos saciar das águas da vida, ou seja, das águas dos rios de Deus que brotam do seu trono. Por isso, amados, essa mulher, estou encerrando aqui já, samaritana, no verso 16, Jesus fala para ela assim, após ela querer uma vantagem de buscar água apenas para não precisar voltar lá. Dá dessa água aí para não precisar voltar aqui. Jesus vai e fala, você não está entendendo quem eu sou mesmo. Então eu vou ter que apelar um pouquinho, eu vou ter que ser um pouco mais profeta para que você entenda o que eu estou querendo dizer com você. Jesus fala, vai lá então, chama o seu marido e vem cá. E ela respondeu, não tenho marido. Jesus falou, verdade. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Na verdade, 5 maridos você já tiveste, e esse que você agora tem não é o seu marido, e isso disseste com verdade. Ou seja, ela estava com um cara que não era marido dela. O 6º homem da vida dela. E ela olha para Jesus, depois de Jesus ter dado uma esfregada, falando, ó, você está em pecado. Já teve 5 maridos, agora o outro que você está morando junto, ou você está ficando, namorando, fazendo o que for, mas não é seu marido, bem você disse mesmo. Jesus disse que ele daria água para jorrar para a vida eterna, ela não estava nem aí. Água para jorrar para a vida eterna, dá aí então para mim beber e não voltar aqui mais. Mas quando Jesus disse para ela que ela teve 5 maridos, e o cara que ela estava naquele momento não era o marido dela, ela fala, opa! Estou vendo que tu és profeta. Quem não conhece Jesus ou não se relaciona com Ele, vive buscando uma palavra de profeta ou uma palavra de qualquer outra pessoa para receber uma confirmação da sua vida, sendo que Jesus já deu essa confirmação e a gente nem prestou atenção. Jesus já tinha falado com ela profundamente. E ela só viu quem era Jesus depois de uma palavra específica para a vida dela. Pessoas naturais, que não reconhecem, que não buscam, que não sabem e não desenvolvem relacionamento com Jesus, ficam correndo atrás de profeta. Porque elas esperam que Deus fale com ela através de uma pessoa, ou que Deus fale algo específico para a vida dela. A cor da sua blusa favorita. A última marca da tinta do cabelo que você pintou, o modelo e o nome do cortador de unha que você cortou a unha do seu pé na semana passada. O que está escrito no bolso da sua calça? E ficam buscando a confirmação específica de um profeta e se esquecem que Deus já falou com elas, mas elas não viram, não enxergaram, porque não estavam preocupadas em ouvir aquilo que Deus tinha para falar profeticamente com elas. Eles só estavam preocupadas em ouvir aquilo que afetasse diretamente o seu eu. Jesus pegou pesado e disse, vai lá, chama o seu marido então. E ela fala, tu és profeta, né? E ela vai e replica de novo, ô mulher ousada, viu? Ela vai e fala no verso 20, nossos pais, tudo bem, você é profeta, beleza. Nossos pais adoravam neste monte, ou seja, no Monte Gerizim, em Israel Norte.
Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, ou seja, lá no templo de Salomão, Monte Moriá, em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Querendo dar uma aula bíblica para Jesus, hein? Ó, vocês adoram lá, nossos pais dizem que é aqui. Aí disse Jesus para ela: mulher, podes crer-me que a hora vem, e quando nem mesmo nesse monte, ou seja, você está aqui em Gerizim, e nem lá em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, você é samaritano, é miscigenado, é misturado. A salvação vem dos judeus e através dos judeus. Eu sou judeu, faltou Jesus dizer isso para ela. Mas a hora vem, ou seja, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus disse para ela: não é no monte lá em Gerizim, na Israel Norte, não é no monte Moriá, em Jerusalém, no templo, em Israel Sul. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é lugar, não é ambiente, mas é uma condição de buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, é adorar a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, é entregarmos tudo que somos e tudo que temos, a fim de adorar ao Senhor. E Deus, através do nosso Senhor Jesus, está dizendo que esse tempo já chegou, esse é o tempo em que os adoradores vão procurar o Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Será que Ele vai encontrar esses adoradores aqui ou não? Verso 24 diz assim: e Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário nós adorarmos ao Senhor de todo o nosso ser, em espírito e em verdade. Não é apenas de maneira natural, ou seja, aquela mulher vivia de maneira natural, e quem vive de maneira natural vive para o pecado. Paulo diz isso: se vocês andarem segundo a carne, certamente morrereis, mas se vocês andarem pelo Espírito, certamente vivereis. Se nós andarmos de maneira natural, de maneira carnal, nós vamos cair, nós vamos decair, nós vamos andar segundo a carnalidade humana, segundo essa máquina de desejos, segundo aquilo que eu preciso, o que eu quero, o que eu preciso agora, o que eu estou precisando, o que eu quero que o Senhor faça para mim trazer benefício. Eu quero dessa água só para mim não voltar a ter sede, eu quero dessa água só para mim não voltar ao meio-dia aqui no sol escaldante. Nós nos tornamos pessoas naturais quando andamos de maneira natural, nos tornamos pessoas carnais quando andamos apenas de maneira natural, nos tornamos pessoas egoístas apenas quando estamos andando de maneira terrena. Por isso que Paulo fala no livro de Colossenses: buscai as coisas do alto e não as coisas terrenas. Verdadeiros adoradores se importam mais com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, em seu propósito de vida, dentro deles, do que Deus pode dar a eles. O que você mais tem pedido para Deus? Você que está em casa aí, você que está aqui. Sua oração tem pedido mais da presença ou mais das coisas que Ele pode te dar? As suas orações são mais terrenas ou são mais espirituais? As suas orações são: Deus me dá, Senhor eu preciso, Senhor faça? Ou as suas orações têm sido para que Ele se revele para você e mostre qual é o propósito que Ele tem sobre a tua vida? Qual foi a última vez que nós oramos pedindo para que Deus revelasse o propósito dEle para nós? Qual foi a última vez que nós oramos falando: Senhor, eu preciso entender minha chamada e minha missão nessa terra. Revela a mim o seu desejo, o desejo do seu coração para que eu o cumpra. Quando andamos de maneira natural, só estamos preocupados com aquilo que Ele pode fazer para nos beneficiar. E assim nos tornamos pessoas naturais, frias, egoístas. Porque o ser humano é egoísta. Ele só pensa nele, no seu bem, no seu próprio prazer. Mas o ser humano espiritual, um homem e uma mulher de Deus que busca a Deus de maneira espiritual, em espírito, ele busca conhecer aquilo que Deus espera da vida dele. Seja para quem está ao seu lado, para quem está à tua direita, para quem está à tua esquerda, ou seja, para aquilo que Deus quer que ele faça.
Quando Isaías tem a revelação do trono de Deus em Isaías 6, primeiro ele se arrepende de seus pecados e fala: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o rei. E quando Deus fala com ele, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois que a brasa tocou o seu lábio, ele foi purificado, ele está dizendo: Senhor, envie-me a mim, faz de mim o que o Senhor quer, cumpre em mim o seu propósito, envia-me, eu estou aqui, eis-me aqui. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse: Senhor, sou eu acabei de dizer que sou pecador, o Senhor acabou de me purificar e eu estou aqui disponível, eis-me aqui, envie-me a mim. Essa é a seara. É por isso que Jesus fala: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, porque os trabalhadores disponíveis em espírito e em verdade estão clamando: eis-me aqui, envia-me a mim, cumpre em mim o seu propósito, faz de mim o teu querer. Senhor, eu não quero viver de maneira natural, eu não quero apenas ter ou conquistar, ou usufruir de coisas terrenas, eu quero fazer a tua vontade, eu preciso viver para a tua vontade. Eu não quero apenas água para que eu não volte a ter sede, eu preciso ter água para jorrar para a vida eterna. E aí, depois de Jesus chamar, dizer sobre o teu marido, Jesus fala da verdadeira adoração. E ela responde no verso 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus é extremamente claro e fala para ela assim, disse-lhe Jesus: sou eu o Messias, sou eu quem fala contigo. Jesus precisou falar que tinha água da fonte da vida, para jorrar para a vida eterna. Jesus precisou falar que ela tinha 5 maridos e ela estava morando com um cara. E Jesus precisou falar que ele era o Messias, como pouquíssimas vezes ele afirmava para alguém que ele era o Cristo. Jesus estava tão preocupado em salvar aquela vida que ele fala: nem vou escrever, vou desenhar, vou fazer mímica e vou falar para ela: eu sou o Cristo. Depois de tudo isso que eu te falei, você está falando que eu sou profeta, depois de tudo isso que eu te falei, você está falando que vai vir um Messias ainda, que você já sabe, mas não sabe quem é, mas ele vai vir. Jesus está falando: sou eu, estou falando, sou eu sou o Messias, eu estou falando contigo. E nesse momento, nos versos 27, os discípulos chegam, começam a os religiosos já começam a borbulhar por dentro. O que será que ele está falando com ela? Por que ele está falando com ela? O que ele está perguntando para ela? Jesus manda seus discípulos comprar alguma coisa para comer, porque se Jesus começa um diálogo com aquela mulher, e os discípulos estão ali no meio, alguém ia interromper, provavelmente Pedro. Ô Senhor, por que você está falando com essa mulher aí? Ela é samaritana. E Jesus manda eles ir comprar pão, Jesus manda eles ir comprar peixe, Jesus manda eles ir para o mercado fazer compras, para que ele tivesse liberdade para falar para aquela samaritana quem ele era, o que ele era capaz de fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim: não dorme, está acabando. E fala assim para ela: Jesus está disponível para marcar encontros, só você e Ele, para que Ele mostre quem verdadeiramente Ele é para a sua vida. Jesus manda os discípulos comprar pão, Jesus manda outro descansar, Jesus manda outro dormir, só para marcar encontros específicos para que Ele revele para nossas vidas quem Ele é para nós. A questão é: nós aceitamos esse convite? Jesus marcou tudo, fez tudo, foi ao meio-dia, parou na fonte, mandou os discípulos ir fazer compras, Ele faz tudo específico para revelar para aquela mulher a salvação. O que se resume a história de João capítulo 4, que nós acabamos de ler do verso 1 ao 28? O que se resume? Se resume em que Jesus não estava preocupado em passar por Samaria.
Jesus estava preocupado apenas em levar a salvação para a samaritana. E por ele conversar com ela, ela larga no verso 28, ela larga o seu cântaro. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será esse porventura o Cristo? Mesmo depois de ele ter falado que ele era o Cristo, será que é ele? Saíram, pois, para a cidade e vieram ter com ele. Ou seja, mesmo na sua fragilidade, na sua naturalidade, ela foi até a cidade e trouxe outras pessoas para conhecer Jesus lá em Samaria. Jesus, ele faz o possível e o impossível para marcar esses encontros, a fim de trazer salvação para a minha vida e salvação para a tua casa, salvação para a tua família. Eu só preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Para encerrar essa mensagem. Eu preciso enfrentar o sol do meio-dia. Colocar um cântaro sobre os meus lombos, sobre minhas costas e ir buscar água. Eu preciso ir para a fonte. Essa mulher tendo 6 maridos, 5 maridos e um companheiro, sendo duvidosa, pecadora, samaritana, ela fez aquilo que outras, ou até mesmo que outras mulheres, ou até mesmo que outras pessoas não tinham coragem de fazer. Pegar o cântaro e ir até a fonte, pegar água ao sol do meio-dia. As outras mulheres iam de manhã e de tarde, ela foi ao meio-dia. Ou seja, ela, mesmo sendo pecadora, ela pagou um preço de ir até a fonte. Isso significa que Jesus, ele quer se revelar sobre as nossas vidas. Ele quer derramar bênção sobre nós. Ele quer demonstrar e mostrar qual é o propósito dele para a nossa vida, para a minha vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Só que a sua parte é pegar o seu cântaro no sol do meio-dia e ir até a fonte. Isso ele não vai fazer por você. A parte que é tua, ele não vai fazer por você. O profeta que apregou a sua bênção, ele vai falar: não precisa fazer nada, Deus vai fazer tudo por você. Só que essa é uma inverdade. Porque desde o momento que o homem caiu do Éden, Deus disse: do suor do teu rosto sairá o teu sustento. Ou seja, existe uma parte que é nossa. É por violência que se conquista o reino dos céus, é o que Jesus disse. Por força e por violência. Ou seja, você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que se entregar. Paulo diz: eu esmurro meu corpo, me reduzo à escravidão, para que Cristo cresça em mim. Ou seja, a parte que convém a nós, de sair no sol do meio-dia, colocar um cântaro de água na cabeça ou nas costas e ir até a fonte, essa parte não é de Jesus. A parte dele é encher o nosso cântaro e fazer com que a água brote do rio, os rios da água da vida brotem para a vida eterna do nosso ventre. Só que a nossa parte é ir até ele. Tiago 4,8 fala assim: achegai-vos, pois, a Deus, e ele vos chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A nossa parte é nos arrependermos e irmos até ele. Ele fala no 4,7, Tiago, ele fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeite a Deus, se humilhe a Deus, se entregue a Deus. Fazendo isso, resista ao diabo, diga não para ele, resista às suas artimanhas, lute contra ele, lute contra essas artimanhas, lute contra os pecados do passado, lute contra pensamentos ocultos que tentam tentar o seu coração. Fazendo isso, resistindo ao diabo, você não vai ter que fugir dele, ele vai fugir de você. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Se achegue a Deus e ele vai se chegar até você. Feche seus olhos, curva sua cabeça.